resultado do mês de abril apresentou uma pequena melhora em relação ao mês de março, mas o cenário continua a ser desafiador. Ainda estamos vivenciando as consequências da crise da pandemia do Covid-19, que já causou milhares de mortes no Brasil e também traz impactos para a economia. A Previ está preparada para enfrentar a crise, mas é importante que você, associado do Previ Futuro, também esteja. Afinal, você atua na gestão do seu saldo de conta, ao escolher um perfil de investimento. E aí, o que você pode fazer para proteger a sua aposentadoria? Preparamos um vídeo com o diretor de investimentos, Marcelo Wagner, respondendo as principais dúvidas sobre o tema. Devo trocar o meu perfil de investimento durante a crise? Essa pergunta não tem uma única resposta. O valor da aposentadoria do associado do Previ Futuro depende de 3 principais fatores: tempo, rentabilidade e volume de contribuição. Quanto mais tempo você passar no plano, mais você pode acumular com as suas contribuições, que vão render até a sua aposentadoria. A escolha que você faz pelo perfil de investimento influencia diretamente a rentabilidade que vai ter e qual risco você vai tomar. Por isso ela é tão importante. Em momentos difíceis, é preciso ter ainda mais atenção nessa escolha. Nós estamos vivenciando uma das maiores crises da história, mas é fundamental lembrar que ela também vai passar, como todas as outras que já enfrentamos. Quando falamos de previdência, estamos falando de longo prazo. Você está acumulando para se aposentar. Ao perguntar se você deve trocar de perfil de investimento, considere todas as variáveis, como a sua idade, quanto tempo você já contribuiu, quando você quer se aposentar e as oscilações de rentabilidade. Por exemplo, se você está num perfil com mais apetite ao risco, mudar para um mais conservador durante uma crise, com queda no valor das ações na Bolsa de Valores, pode significar realizar o prejuízo. Você vai vender os seus ativos enquanto eles ainda estão depreciados, fora do valor que realmente possuem. E também perde o momento da recuperação, quando a crise passar e esses investimentos voltarem a ter o seu valor real. Quais são os principais riscos ao investir em previdência? É importante sempre ter em mente que, em previdência, volatilidade é um risco secundário, isso mesmo, menos relevante. Por exemplo, na crise que passamos agora, no primeiro trimestre, a rentabilidade do Previ Futuro foi negativa em 12,14%. No mês de abril, mesmo ainda vivenciando um cenário de alta volatilidade, houve melhora e a rentabilidade acumulada no ano foi negativa em 9,36%, um aumento de 2,78%. Em maio já sabemos que a tendência também foi de subida. Aqui vai um recado para vocês do Previ Futuro, sobre os riscos realmente importantes quando se trata de previdência. A crise do Covid não é o maior risco. Tenha em conta esses 3. O primeiro e mais importante é o de não acumular o suficiente. Você está contribuindo como deveria? Será que deve fazer contribuições complementares, como a 2C, para melhorar o seu saldo de conta? Essa é uma questão que deve ser avaliada no mínimo anualmente, já que quanto mais você guarda, mais você vai ter. O segundo risco é o de se desviar no meio do caminho, tomar decisões precipitadas que podem ter uma consequência de longo prazo, como trocar de perfil de investimentos na hora errada. Esse é o risco mais preocupante agora. Em crises como essa, quem faz movimentos bruscos acaba correndo um grande risco de se arrepender. É o que chamamos de efeito manada. As pessoas se assustam com a queda momentânea de rentabilidade dos investimentos e resolvem mudar de perfil, mesmo sendo a pior hora para se fazer isso. Por isso, pedimos cautela. É necessário analisar todas as variáveis antes de tomar uma decisão. O terceiro risco é na fase de desacumulação, já na aposentadoria, de se viver mais do que o esperado. Isso é exatamente o que está acontecendo no mundo do século XXI.
Mesmo sendo um risco positivo, ele precisa ser lembrado, já que a longevidade da população está aumentando. É por isso que a Previ analisa anualmente suas premissas atuariais, ou seja, anualmente, quanto temos que pagar para os associados e os seus beneficiários ao longo do tempo. E isso traz muito mais segurança para todos nós. Como eu posso saber em que fase eu devo assumir mais ou menos risco ao investir? A Previdência é um projeto de longo prazo, em que você precisa lembrar do seu propósito: acumular dinheiro para se aposentar, para continuar a ter uma renda quando parar de trabalhar ou se você resolver tocar um outro projeto de vida. Todo o seu plano deve ser baseado em quando você quer que isso aconteça, o que nós chamamos de data-alvo. Se você é jovem e tem toda a sua carreira pela frente, significa que você ainda tem uma reserva menor e muito tempo para acumular. É a hora de correr mais riscos, de tentar ter mais rentabilidade. Essa etapa é conhecida como apreciação de capital. O tempo vai passando e no meio do caminho você já tem uma reserva razoável. É hora de buscar consistência nos rendimentos, diminuindo gradativamente o risco. Nós chamamos essa etapa de intermediária. A fase final é quando você está próximo da aposentadoria, com mais recursos guardados e, naturalmente, menor apetite ao risco. É a etapa de proteção do que você já tem. No Previ Futuro, a grande maioria dos associados está na etapa inicial ou intermediária de acumulação, em que ainda faltam mais de 10 anos para se aposentar. Veja que interessante. Os perfis de investimento ciclo de vida trabalham justamente com essa data-alvo, e os investimentos são realizados de acordo com a etapa que você está vivendo. O Previ Futuro oferece 3 perfis ciclo de vida: 2030, 2040 e 2050. Estas são datas de referência para a execução do seu projeto. Por exemplo, se você pretende se aposentar entre 2036 e 2045, escolha o 2040, entendeu? Já, se você optar por um dos outros 4 perfis oferecidos pela Previ, o conservador, o moderado, o arrojado e o agressivo, é você quem está no comando e faz a gestão de quando migrar de acordo com a etapa que você estiver vivendo. Quando comparamos o desempenho dos perfis de investimento da Previ com a média de outros perfis no mercado, estamos indo muito bem. Mesmo durante a crise, a rentabilidade acumulada tem sido maior do que essa média. Qual é a estratégia da Previ para enfrentar a crise? A Previ tem um portfólio de empresas extremamente sólido e uma carteira de títulos públicos muito aderente aos nossos passivos. 3 pré-condições, que são a solidez, a liquidez e a qualidade da carteira, fazem com que a gente consiga passar com certa tranquilidade pela crise. Não precisamos vender nossos ativos abaixo do valor justo, porque temos caixa para isso. E sabemos que eles são resilientes para se recuperar após a crise. Além disso, intensificamos ainda mais o monitoramento dos investimentos. Dessa forma, é possível acompanhar o eventual impacto das diferentes categorias de ativos e, até mesmo, aproveitar eventuais oportunidades que possam aparecer. Esse trabalho é desenvolvido há muitos anos pela Previ e mostra resultado em momentos como agora. A possibilidade de crises sempre está em nosso radar e já passamos por muitas nos nossos 116 anos de história. Por isso, estamos preparados para enfrentar cenários dessa magnitude. A Previ tem resiliência para enfrentar esta crise. Neste momento, sabemos da importância de manter você, associado, bem informado. Visite o nosso site, faça o download do app, se inscreva em nosso canal do YouTube e acompanhe todas as ações realizadas pela Previ. Lembre-se, essa crise vai passar e quando passar, a Previ estará aqui, de pé, pagando benefícios como fez durante todo o último século.